Bom dia, Camila. Bom dia, Sabrina. Sejam bem-vindas. Bom dia, Ariane, seja bem-vinda. Bom dia, Wellington, a paz. Espero que todos vocês estejam bem. Uma feliz e santa quaresma, né, para todos nós. Que esse tempo da graça na nossa vida, de fato, traga uma transformação para a nossa história. Bom dia, Ari. Queridos, são 6 horas da manhã, então a gente pode começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar, como hoje é nosso primeiro dia dessa comunhão espiritual, falando rapidamente, mais uma vez de maneira breve, o que é a comunhão espiritual. A Igreja nos diz, no Concílio de Trento, que foi uma das reuniões onde os bispos se reuniram para partilhar e definir aquilo que é importante para a doutrina da Igreja Católica, que existem 3 formas da gente comungar, né? A comunhão sacramental, que é aquela comunhão onde a gente comunga o corpo de Cristo, né, no sacramento, na espécie do pão e do vinho. A comunhão totalmente espiritual, que é aquela em que a gente tem o desejo de receber esse corpo de Cristo e se abre para que essas graças do corpo de Cristo atinjam a nossa alma, né, o nosso coração. E existe também a comunhão sacramental e espiritual, que é a comunhão que a gente faz na Santa Missa quando a gente comunga em estado de graça. Aquela pessoa que comunga, mas não comunga de maneira digna, de maneira consciente, ela comunga sacramentalmente, mas não comunga espiritualmente, né? E nós somos convidados a fazer essa dupla comunhão, digamos assim. Mas nem sempre as pessoas têm essa possibilidade, essa oportunidade. Eu tive a graça durante muitos anos na minha adolescência, na minha juventude, de comungar diariamente. E sei o quanto que isso fez bem para mim, né? Mas hoje não é possível. Tanto pela disponibilidade de missas, mas também principalmente pela fase da vida que eu vivo, né? Sou casado, tenho 2 filhos, né? Trabalho, então fica mais pesado, né? E eu sei que essa é uma condição, não é uma condição apenas minha. Outras pessoas também teriam o desejo de comungar diariamente e não podem, pelas mesmas razões das minhas ou por outras também, diante da condição de vida, né? Que o caminho que a vida tomou na sua história, né? Pessoas que, por exemplo, se encontram numa condição de segunda união ou algo parecido. E nós temos também os enfermos, né? Pessoas que estão doentes, né? Estão acamadas e que por isso não podem se aproximar
não podem ir até a igreja e comungar, e que uma vez ou outra recebem, né, a Eucaristia. Então, para todas essas pessoas, e mesmo para aquelas que comungam de uma maneira mais comum, vamos usar assim esse termo, a igreja recomenda, os santos recomendam que se faça a comunhão espiritual, porque é algo que pode ser feito a qualquer momento do dia. Em todos os lugares, melhor, em algum lugar do nosso planeta, em algum momento, a missa está sendo rezada. E na comunhão espiritual a gente se une a essa Santa Missa, que em algum lugar do mundo está sendo celebrada nesse momento, pedindo que as graças dessa comunhão cheguem até nós. Então é por isso que a gente vai se encontrar, ou você vai poder acompanhar no segundo momento, quando essa gravação for pro ar, essa comunhão espiritual, que a gente não pretende de forma alguma que seja algo demorado, gente. A nossa ideia é que em 10, 15 minutos a gente possa partilhar a palavra de Deus, fazer a nossa comunhão espiritual e que isso alimente o nosso dia, um dia tão trabalhado, tão sofrido, mas também um presente de Deus. E eu queria continuar então falando sobre 3 requisitos que a igreja nos traz para a gente vivenciar a comunhão espiritual. Primeiro é que nós tenhamos a fé viva da presença real de Jesus na Eucaristia, que não é um símbolo, não é uma memória, uma lembrança apenas, mas o próprio Senhor está presente na Eucaristia. Então, na nossa oração, nós professamos essa fé em Jesus Eucarístico. No segundo momento, a igreja pede um ato de contrição, se nós nos encontramos numa situação de pecado, ou um ato de caridade, né, de amor, fazer algo por amor a Deus e ao irmão. E num terceiro momento, a igreja nos diz que nós devemos ter o desejo de receber esse Jesus que está presente na Eucaristia, quando possível e quando não, espiritualmente. Então você pode fazer a sua comunhão espiritual a qualquer momento, realizando esses 3 passos. Nós vamos fazer juntos, de maneira pública, de maneira coletiva, mas em qualquer situação nós podemos viver a comunhão espiritual. E nesse sentido, eu convido você a partilhar comigo agora o Evangelho de hoje. Nessa nossa quinta-feira, após a quarta-feira de cinzas, dando início à nossa quaresma. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado por anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, disse Jesus a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nesse evangelho de hoje eu queria trazer aqui para nós como destaque o versículo e o trecho onde Jesus fala: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. A palavra renunciar, ela vem de uma expressão latina chamada renunciare. E esse renunciare tem 2 sentidos ali. O re, que significa de novo, ou puxar para trás, fazer mais uma vez. E o nunciare, que significa noticiar, informar, contar algo. Então, quando Jesus fala: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, Jesus está falando: se alguém quer me seguir, tire de si mesmo aquilo que você pensa sobre você, aquilo que você anunciou sobre você, aquilo que falam de você. E a gente sabe que se renunciar a si mesmo é muito difícil. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus diz isso, o Senhor está nos libertando, dizendo que nós não estamos condenados, presos à vida que temos e ao jeito que somos. Renuncie a si mesmo.
para o Marconi, renunciar a si mesmo é, mesmo sendo impaciente, ter paciência. Para o Marconi, renunciar a si mesmo é mesmo querendo que as coisas sejam todas organizadinhas, bonitinhas, no seu lugar, entender e aceitar que elas não serão sempre assim. E aí cada um de nós que aqui estamos podemos pensar, o que é renunciar a si mesmo? O que é para Michele renunciar a si mesmo? O que é para Ana Paula renunciar a si mesmo? O que é para Sabrina, para Camila, para cada um de nós renunciar a si mesmo? É poder olhar para si mesmo e sabendo e reconhecendo quem eu sou, sabendo que mesmo assim eu posso fazer diferente. Eu sou impaciente, mas eu posso ter paciência. Eu sou uma pessoa com raiva, estourada, nervosa, mas eu posso praticar e exercer a calma. Porque quando o Senhor diz renuncia a si mesmo, Ele está dizendo, você não está preso, amarrado ao seu jeito de ser. Você pode ser melhor, você pode ser diferente. Um pouquinho antes desse evangelho, Jesus realiza justamente a multiplicação dos pães. E a multiplicação dos pães começa com Jesus perguntando, quantos pães vocês têm? O milagre começa ali. Quantos pães vocês têm? Ou seja, o que é que você é? O que é que você possui? E mesmo tendo 5 ou 7, como dependendo do evangelho, isso não foi um problema para Jesus multiplicar. Um Deus que multiplica 5 pães e 2 peixinhos pode multiplicar o pouco que somos e o pouco que temos. E nos dizer, renuncie a si mesmo. Você tem planos, você tem desejos, mas você pode viver além desses planos e desejos. Você tem suas limitações, os seus defeitos, mas eles não nos prendem a vivermos de tal forma que essas limitações e defeitos nos impeçam de viver, experimentar e manifestar esse Cristo que vive na nossa alma. Que o renunciar a si mesmo traga alegria e paz ao nosso coração. E nesse sentido, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença neste momento para comungar-vos espiritualmente. Nós expressamos, Senhor, e manifestamos o quanto acreditamos que o Senhor se faz presente na Eucaristia. E aqui expressamos também o nosso amor a Ti e àqueles que o Senhor nos deu para amar, aqueles que nos cercam. Visita, Senhor, aqueles que não podem comungar por enfermidades. Visita, Senhor, aqueles que não podem comungar por conta da situação em que sua vida se encontra. Vai, Senhor, até aqueles que não podem comungar porque a correria e as tarefas do dia a dia não lhes permitem no tempo. E nesse sentido nós expressamos, Senhor, o nosso desejo, mesmo não podendo nesse segundo, nesse minuto vos comungar sacramentalmente, que o seu Espírito Santo traga até nós essa comunhão espiritual. Te adorarei, Senhor, de todo o coração. Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. Enquanto espera a tua volta, eu volto aqui, te receber em mim, eterniza minha vida. Que essa Eucaristia, Senhor, espiritual, eternize a nossa vida. Para a gente terminar, quero rezar com vocês a oração de São Leonardo de Porto Maurício, que é uma das mais belas orações sobre a comunhão espiritual. Ó Jesus, meu Jesus, creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente,
venha ao menos espiritualmente ao meu coração. Como se já tivesse recebido, eu te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. Amém. Obrigado pela sua companhia, que você possa compartilhar essa live para outras pessoas que, como nós, desejamos comungar diariamente e quantas vezes possível fosse durante o nosso dia o corpo e sangue de nosso Senhor. Estivemos unidos em oração e permanecemos na luta nessa Santa Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.